Você não precisa de sorte nem de atalhos. Precisa de um sistema que funcione mesmo com pouco dinheiro. Hoje você vai sair com um plano simples, em etapas, que cabe na sua rotina e no seu bolso. Você já percebeu como o seu dinheiro escorre pelos dedos? Mesmo quando você não faz grandes compras? É como se existisse um balde furado. Você enche com esforço todo mês, mas quando olha, ele já está vazio. Esse é o efeito dos vazamentos financeiros. Pequenos gastos que sozinhos parecem inocentes, mas juntos sabotam qualquer plano de riqueza. Pensa no João, que ganha um salário justo, mas vive reclamando que nunca sobra nada. Ele não tem uma vida de luxo, não compra carro importado, nem viaja para fora. Mesmo assim, no final do mês, a conta não fecha. Quando João fez o inventário dos vazamentos, percebeu algo assustador. Só em assinaturas esquecidas, ele gastava mais de R$ 150. Em um ano, quase R$ 2.000 iam embora sem ele perceber. E esse é só um tipo de vazamento. Agora imagina quantos outros podem estar drenando o seu bolso sem você perceber. Existem pelo menos 4 furos principais que todo mundo precisa revisar. Vamos olhar um por um, começando pelo mais comum: as assinaturas invisíveis. O primeiro corte é simples: abrir a fatura e marcar todas as assinaturas que você não usa ou poderia compartilhar. Streaming, apps de academia, softwares esquecidos. Cada valor pequeno é uma gota de água que enche o balde furado. Tarifas e seguros escondidos. O segundo passo é olhar as tarifas do banco. Muita gente paga taxa de manutenção de conta, anuidade de cartão ou até seguros embutidos sem saber. Uma ligação resolve. Você pode migrar para a conta digital gratuita e eliminar isso para sempre. Aqui, o segredo não é ganhar mais, mas parar de perder no automático. Juros de cartão. A hemorragia. Este é o pior de todos. Juros de cartão no Brasil podem chegar a mais de 400% ao ano. Ou seja, cada real que você deixa lá vira uma bola de neve que cresce sem parar. Se você tem dívidas assim, não é hora de investir. É hora de parar o vazamento. Negocie, troque por um empréstimo mais barato. Mas nunca deixe a dívida de cartão se acumular. Delivery e consumo por impulso. Quem nunca pediu um delivery numa semana cansativa? O problema é quando vira rotina. Um jantar de R$ 80, repetido 4 vezes no mês, já são mais de R$ 300, o suficiente para começar uma reserva de emergência. Não é proibir, é limitar. Escolha 2 momentos do mês para pedir e transforme os outros em aporte financeiro. Percebeu? O dinheiro não some porque você é azarado ou porque o salário é pequeno. Ele some porque o balde tem furos. E só depois de tampar esses furos é que você vai conseguir guardar de verdade. Esse é o primeiro passo prático para construir riqueza mesmo sendo pobre. Fazer o inventário dos seus vazamentos e fechar, um por um, até que o balde finalmente segure a água. Capítulo 2. Crie o mini superávit automático. Talvez aconteça com você toda vez que o salário cai, parece que o dinheiro já vem com o destino certo. Conta de luz, mercado, aluguel, cartão de crédito. E quando você olha, não sobrou nada. O problema é que a maioria espera sobrar para guardar. Só que, se você depender de sobra, nunca vai guardar. Para ilustrar, considere o João. O João vivia assim. Todo mês dizia: se sobrar, eu guardo. Só que nunca sobrava. Até que ele fez o contrário. Programou uma transferência de apenas 2% do salário para outra conta, no dia seguinte ao pagamento. Era pouco, mas era automático. E no fim de 3 meses, ele tinha uma reserva que nunca tinha conseguido juntar antes. Esse é o segredo. Você não guarda o que sobra. Você gasta o que sobra depois de guardar. A ordem importa. A ação precisa ser automática, porque se depender de disciplina, você vai encontrar desculpas. Vou te dar um passo a passo prático que você pode seguir hoje mesmo. No dia seguinte ao salário cair, programe uma transferência automática. Comece com um valor pequeno que não doa, 2%, 5%. Se apertar, reduza, mas nunca zerar. A cada 3 meses, aumente um pouco. 5% vira 6%, depois 7%, até que 10% se torne natural. Esse pequeno gesto muda a forma como você se enxerga. Você deixa de ser alguém que tenta economizar e passa a ser alguém que investe em si mesmo todos os meses. Não é sobre valor, é sobre identidade. Riqueza não é construída em saltos, mas em pequenas repetições automáticas. Quem domina esse hábito, mesmo com pouco, já está na frente de quem ganha muito, mas gasta tudo. Capítulo 3. Elimine dívidas caras com estratégias simples. Sabe qual é o maior inimigo da sua riqueza? Não é o baixo salário. Não é a falta de investimentos. É a dívida cara, especialmente do cartão de crédito. Enquanto você não atacar isso, é como tentar encher um balde furado. Por mais que coloque água, ela vai embora rápido demais. Dívidas com juros altos são uma hemorragia financeira.
Você não consegue enriquecer enquanto paga mais para os bancos do que recebe dos seus investimentos. A boa notícia é que existe um método para sair disso sem se perder. Escolher uma estratégia e segui-la até o fim. Passo prático e imediato. 2 estratégias principais. Bola de neve. Você quita primeiro a menor dívida, independentemente da taxa de juros. Isso dá motivação rápida, porque você vê resultados e libera energia para atacar a próxima. Avalanche. Você foca primeiro na dívida com juros mais altos, porque é a mais cara. Pode demorar um pouco mais para sentir o alívio, mas financeiramente é mais eficiente. Dicas adicionais. Ligue para o banco e negocie taxas. Troque dívidas de cartão por um crédito pessoal mais barato, se for possível. Corte o cartão de crédito até se reestruturar, para não cair no mesmo buraco de novo. Cada real que você economiza em juros é um real que você devolve para o seu futuro. Eliminar dívidas caras não é só uma questão financeira, é também emocional. Você tira das costas um peso que te impede de avançar. Antes de pensar em investir, você precisa zerar esse vazamento. Só depois de eliminar as dívidas caras é que o seu dinheiro vai, de fato, começar a trabalhar para você, e não contra você. Até aqui você já entendeu que riqueza não depende de sorte, mas de ter um sistema que funcione mesmo com pouco dinheiro. E, para te ajudar a colocar esse sistema em prática de forma simples e estruturada, eu criei o método do superávit financeiro, onde eu te mostro passo a passo como organizar suas finanças, eliminar o caos do mês a mês. É o primeiro degrau da liberdade financeira, o que a escola nunca te ensinou. Se isso faz sentido para você, o link está no primeiro comentário fixado. Capítulo 4. Monte a sua reserva de emergência. Você pode até já ter começado a guardar dinheiro, mas se não tiver uma reserva de emergência, qualquer imprevisto vai jogar você de volta para o zero. É o carro que quebra, a geladeira que para, uma demissão inesperada ou até um problema de saúde. Sem essa reserva, a pessoa é forçada a usar cartão de crédito, cheque especial ou pedir empréstimo. E aí entra de novo no ciclo da dívida cara. O João só entendeu isso quando o filho dele precisou de um tratamento médico de última hora. Ele não tinha reserva, então precisou parcelar em 12 vezes no cartão. Durante meses, grande parte da renda dele foi para pagar essa conta. E foi nesse momento que ele decidiu. Antes de qualquer investimento, ele precisava de um colchão de segurança. A lógica é simples. A sua reserva de emergência deve cobrir de 3 a 6 meses do seu custo de vida essencial. Não é luxo, não é viagem, não é supérfluo. É aquilo que mantém a sua casa funcionando. Aluguel, alimentação, luz, água, internet, transporte. Como montar a sua reserva de emergência financeira? Primeiro, descubra quanto você realmente precisa por mês para viver com dignidade. Depois, multiplique esse valor por 3. Esse é o seu primeiro alvo. Quando chegar lá, continue até alcançar 6 meses. E onde guardar esse dinheiro? Nada de inventar moda. Reserva não é para render muito, é para estar segura e disponível. Ou seja, investimentos de baixo risco e alta liquidez. Pode ser Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, ou até uma conta remunerada que pague pelo menos o CDI. Essa etapa é chata porque parece que o dinheiro está parado, mas na prática ele está comprando a coisa mais cara do mundo: tranquilidade. Quem tem reserva de emergência dorme melhor, toma decisões mais seguras e não se desespera quando acontece um imprevisto. Por isso, antes de pensar em multiplicar o patrimônio, construa o seu escudo de proteção. A reserva de emergência é o chão firme que vai sustentar todos os próximos passos da sua jornada rumo à riqueza. Depois que você construiu a sua reserva de emergência, chega o momento de dar o próximo passo: investir. E aqui muita gente trava, porque acha que só pode começar quando tiver muito dinheiro. A verdade é o contrário. Quem começa pequeno, mas com consistência, chega muito mais longe do que quem espera acumular para dar o primeiro aporte. O segredo é ter regra. Investir não é sobre achar a aplicação perfeita ou tentar adivinhar o melhor momento. É sobre escolher ativos simples, seguros e repetir o processo mês após mês. O primeiro balde continua sendo a sua reserva, que você vai manter separada. O segundo balde é o da renda, onde entram investimentos que geram fluxo constante, como fundos imobiliários ou ações de empresas sólidas que pagam dividendos. O terceiro balde é o do crescimento, com ativos que podem valorizar ao longo do tempo, como boas empresas listadas na bolsa. Você não precisa colocar muito em cada um no início. Pode ser 50, 100, 200 reais. O que importa é criar o hábito de aportar todo mês. E tem uma regra de ouro: reinvestir tudo o que você receber. Cada dividendo, cada juro, cada aluguel de fundo imobiliário deve voltar para o sistema. É isso que cria o efeito bola de neve no longo prazo. Quem olha de fora pode achar pouco, mas a diferença está na constância. Um aporte pequeno, repetido com disciplina, constrói muito mais do que um aporte grande, feito uma vez e abandonado.
Esse é o momento em que o dinheiro começa a trabalhar para você. E quanto mais cedo você coloca o sistema em movimento, mais forte ele se torna com o tempo. Até aqui, você aprendeu a parar os vazamentos, criar uma sobra automática, eliminar dívidas e investir de forma simples. Mas existe um limite para o quanto você pode cortar despesas. Depois de um ponto, não dá mais para reduzir sem comprometer a sua qualidade de vida. É aqui que entra a alavanca invisível, ganhar mais. A renda extra é o combustível que acelera todo o processo. Sem ela, o seu crescimento é lento. Com ela, você encurta anos de esforço. E não precisa pensar em algo grandioso de imediato. A ideia é começar pequeno, escolhendo uma habilidade que você já tem e transformando em uma oferta simples. Escrever, consertar, dar aula, cozinhar, criar conteúdos. Qualquer habilidade pode virar uma fonte de renda, mesmo que seja só para pagar uma conta no começo. A lógica é clara. Se hoje você gasta todo o salário para viver, cada real extra que entrar pode ser direcionado para os aportes. Essa renda paralela não precisa sustentar a casa. Ela existe para alimentar o sistema. O primeiro passo é listar no papel o que você sabe fazer. Depois, pensar em quem poderia se beneficiar disso. E por fim, montar uma oferta simples. O que você entrega, para quem e por quanto. Essa clareza já te coloca em movimento. O que começa pagando uma conta de internet pode, em pouco tempo, virar o responsável por dobrar o valor dos seus aportes mensais. E isso muda completamente o jogo da construção de riqueza. Capítulo 5. O sistema semanal que mantém você no caminho. Ganhar mais abre um mundo de possibilidades. Mas aqui existe um perigo. Quanto mais você aumenta a renda, mais aumenta também a tentação de gastar. E se você não tiver um sistema de controle, vai cair no mesmo padrão de antes, só que com números maiores. É por isso que você precisa de uma rotina simples, algo que funcione sem depender de motivação. Chame isso de dia do dinheiro. Um momento na semana, pode ser no domingo à noite ou na segunda de manhã, em que você para por 15 minutos para olhar as finanças. Nesse tempo, você só precisa fazer 3 coisas. Conferir se a automação rodou, o aporte caiu na conta certa, verificar se algum gasto saiu do previsto, estourou em alguma categoria. Ajuste agora, não no fim do mês. Confirmar se a reserva e os investimentos estão no caminho certo. Esse pequeno ritual cria um ciclo de consciência. Você deixa de ser passageiro e assume o volante da sua vida financeira. Não precisa de planilhas complicadas nem de horas de estudo. Precisa apenas de consistência. Com o tempo, esse sistema semanal se torna natural, como escovar os dentes. É ele que garante que os hábitos certos se mantenham, que os aportes continuem crescendo e que as tentações não desviem você do plano. E é exatamente esse tipo de consistência que separa quem só tenta de quem realmente constrói riqueza. Capítulo 6. Da teoria à prática. Como isso funciona na vida real? Talvez você esteja pensando, ok, eu entendi os passos, mas como eu aplico tudo isso na prática? Será que eu consigo mesmo? Para que você não se sinta perdido, deixa eu te dar um exemplo simples. Imagina que o João ganhou um salário de R$ 4.000. Durante anos ele dizia que não conseguia guardar nada porque o custo de vida era alto. Mas, quando decidiu aplicar o que você acabou de ver, as coisas começaram a mudar. O primeiro passo dele foi olhar para os vazamentos. Ele descobriu que tinha quase R$ 200 em assinaturas que nem usava direito. Cancelou algumas, renegociou outras e já criou uma sobra imediata. Depois, ele programou uma transferência de apenas 2% do salário, R$ 80, para uma conta separada. Era pouco, mas era automático. E pela primeira vez, ele viu um saldo crescer sem esforço. O problema era que João ainda tinha uma dívida de cartão. Ele escolheu o método da bola de neve e começou pagando as menores parcelas enquanto renegociava o restante com juros menores. Em alguns meses, estava livre dessa hemorragia financeira. Com os vazamentos cortados e a dívida resolvida, ele montou sua reserva de emergência. Descobriu que precisava de R$ 3.000 para cobrir 3 meses de despesas básicas e decidiu que esse seria o primeiro alvo. Enquanto isso, começou a investir um pouquinho todo mês em fundos imobiliários e ações que pagavam dividendos. Reinvestiu cada centavo recebido. No início, parecia lento, mas ao longo de um ano, percebeu que o dinheiro já estava trabalhando por ele. E João não parou por aí. Ele pegou uma habilidade que já tinha, consertar computadores, e começou a oferecer o serviço nos finais de semana. No começo, só dava para pagar a conta de internet. Depois, essa renda extra dobrou o valor dos aportes mensais. O que parecia impossível se tornou realidade porque ele criou um sistema semanal de revisão. Toda segunda à noite, João conferia saldos, gastos e aportes. Era rápido, mas dava clareza. E essa clareza manteve ele no caminho. O mais importante é que João não fez nada extraordinário. Não ganhou na loteria, não acertou uma ação milagrosa, não herdou dinheiro.
Ele apenas aplicou, passo a passo, o que você acabou de aprender. E é exatamente isso que você também pode fazer. Capítulo 7. Amarre tudo. Sua primeira meta de riqueza. Agora que você viu todo o processo, talvez ainda pense que riqueza é algo distante, que só vai acontecer quando tiver muito dinheiro sobrando. Mas a verdade é que a sua primeira meta de riqueza não é juntar 1 milhão. É provar para si mesmo que você consegue guardar e investir todos os meses por um período contínuo. A meta inicial é simples: 12 meses seguidos de constância. Não importa se o valor é pequeno, pode ser 50, 100 ou 200 reais. O que importa é a disciplina. Depois que você cumpre esse ciclo, o jogo muda, porque você deixa de depender de motivação e cria identidade. Você passa a se ver como alguém que investe de verdade. E é essa identidade que vai carregar você nos anos seguintes. A cada trimestre, aumente um pouco. Se começou com 5% do salário, passe para 6%, depois 7%, até chegar a 10%. Esses pequenos ajustes criam um crescimento silencioso, mais poderoso. É assim que, sem perceber, você constrói o seu patrimônio. E lembre-se, riqueza não é corrida de 100 metros. É maratona. Quem ganha não é o mais rápido, mas o que continua correndo até o fim. Então, a sua primeira meta de riqueza é simples: guardar e investir por 12 meses seguidos, sem falhar. Se você fizer isso, já terá dado o passo que a maioria nunca consegue dar. Você percebeu que a sua primeira meta de riqueza não é 1 milhão. É simplesmente provar para si mesmo que consegue guardar e investir todos os meses, sem falhar, por 12 meses seguidos. Esse é o degrau que quase ninguém consegue subir. E quando você sobe, abre o caminho para todo o resto. E para facilitar a sua jornada, eu preparei uma carta complementar no meu Substack, com um checklist semanal e um modelo simples para você organizar sua sobra automática, controlar seus gastos e acompanhar os aportes. É totalmente gratuito e já está disponível. O link está no primeiro comentário fixado, mas deixa eu te alertar para um ponto crucial. Guardar e investir é só a primeira parte da equação. A grande pergunta é: quanto realmente é preciso investir para garantir uma aposentadoria melhor que o INSS? Você já contribui todo mês com o sistema, mas será que ele vai te sustentar lá na frente? Ou será que você poderia usar esse mesmo valor, R$ 113 por mês, para construir a sua própria liberdade, sem depender do governo? No próximo vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que acontece se você investir apenas R$ 113 por mês, durante 35 anos. Os números são surpreendentes e podem mudar completamente a forma como você enxerga o seu futuro. Clica agora no vídeo que está aparecendo na tela e vem comigo.